Sou babaca por querer que minha namorada devolva o presente de um amigo? Eu, 22 anos, homem, tenho uma namorada, 21 anos, mulher, faz 3 anos. Ela fez amizade com um cara no trabalho há uns meses, e sempre estive tranquilo em relação a isso. Nunca tive problema com as amizades dela justamente porque confio nela, mas estou começando a deixar de confiar com a última coisa que aconteceu. Sexta-feira foi aniversário dela. A gente tinha organizado de sair no sábado para aproveitar, já que na sexta nenhum de nós teria tempo. Então, preparei um jantar simples e comprei um colar que ela queria há tempos, além de uma daquelas cestas de chocolate. Ela chegou na minha casa com um ursinho de pelúcia de quase 1 metro que tinha escrito "Amo você" na barriga. Perguntei de quem era e ela falou que o tal amigo deu de presente. Resumindo, discutimos bastante porque eu queria que ela devolvesse, e, para mim, ela nem deveria ter aceitado. Urso de pelúcia escrito "Te amo" é algo que você dá para sua amiga que namora? Ela não queria devolver e ficava falando que era paranoia da minha cabeça, porque ele só a ama como amiga e não sei o que, falando como um homem, tenho certeza que ele tem segundas intenções depois disso. Para mim, o pior nem foi o idiota com fetiche em mulher comprometido entregar esse presente para ela. O pior foi ela aceitar e se recusar a devolver. Nós dois resolvemos ficar de boa porque era aniversário dela. Comemos o jantar, dei o presente para ela, e ficamos bem um com o outro, mas eu ainda estava muito bravo com a situação, como até hoje estou. Sábado, mal toquei no assunto porque ainda estávamos aproveitando o aniversário dela e tal, mas domingo e hoje voltamos a discutir sobre isso, e ela continua se recusando a devolver. Coloquei o urso na mão dela e falei para ela devolver. Se ela voltar do trabalho com o urso, a gente termina. Esse ultimato que eu dei só piorou a discussão, mas ela saiu com o presente. Atualização, 3 dias depois. Ela devolveu o urso de pelúcia, o que me deu muito alívio, mas, no mesmo dia em que ela devolveu e voltou para casa, começou a reclamar, dizendo que eu estava sendo possessivo, ciumento, inseguro e tudo mais. Disse que é uma atitude abusiva dar ultimatos para que ela faça o que eu quero. Ela ficou horas assim, eu juro. Acho que ela queria que eu pedisse desculpas e admitisse que estava errado. Nem ferrando que eu faria isso. Estava a um passo de explodir com tanta reclamação dela, e isso só provava que ela não estava nem aí para os meus sentimentos. Ela não é inocente a ponto de não entender o que aquele presente significa, eu a conheço. Por causa de tudo isso, terminei com ela no mesmo dia. Falei que, se eu estava sendo tão ruim assim, então a gente terminava e ficava bom para os dois. Teve muito grito porque ela não estava aceitando o término, como se as coisas funcionassem assim, e não queria sair de casa. Ela ficou repetindo como eu estava sendo um completo babaca por fazê-la devolver o presente e depois terminar com ela. Eu falei que, claramente, ela não estava nem aí e estava revoltada com o fato de ter devolvido, fingindo não entender o quão desrespeitoso aquele urso era para mim. No fim, eu saí de casa e fui para a casa dos meus pais porque não aguentava mais. Mas a casa era minha, e ela já sabia que, uma hora, teria que sair. No outro dia, voltei para casa, mas ela ainda estava lá. Discutimos de novo, com ela dizendo que não queria terminar e tal. Ela chorou, mas era aquele choro histérico de raiva, sabe? Mas ainda me acusando de ser abusivo por ter pedido para ela devolver o ursinho. Nunca reclamei de nenhuma amizade dela. Dessa vez, ela saiu. Ela espalhou para todo mundo, familiares dela, meus familiares, nossos amigos. Praticamente todo mundo está do lado dela. Na cabeça dela, eu vou cair na real e voltar pedindo desculpas. Fiz errado? Meus amigos não me convidaram para seu casamento e agora parece que eu que não quis ir. Contexto. Um amigo, Greg, de 28 anos, do meu círculo de amigos conheceu Stacy, também de 28, há cerca de 5 anos, e eles se deram bem de imediato. Todos nós imediatamente nos apaixonamos por Stacy porque ela é amigável e muito divertida de estar por perto. Eles eram o casal favorito de todos e realmente faziam nossos encontros muito mais divertidos. Sabíamos que eles eram perfeitos um para o outro. Ambos tornaram nosso grupo ainda melhor. O noivado era esperado, mas foi uma notícia muito bem-vinda. Nosso grupo de amigos estava animado com o inevitável casamento. Então, os convites foram enviados. Sabe aqueles ímãs de reserve a data que as pessoas mandam? Bem, foi muito ruim ver isso na geladeira de todos os meus amigos quando os visitei, sabendo que eu não recebi um e não fui convidado. Sentir-se excluído é horrível. Mas piora. Eu entendo completamente como o planejamento de um casamento é estressante e acredito que ninguém deveria se sentir obrigado a convidar pessoas que não querem no casamento. É o dia e a cerimônia deles, e não deveriam ter que ter pessoas lá que não desejam. Não causei problemas nem disse a ninguém que fiquei magoado por me sentir excluído do casamento e, por extensão, do grupo. Não queria ser visto de uma maneira ainda pior do que já sentia que estava sendo. Mas um amigo realmente defendeu minha situação.
Quando o casamento foi mencionado em conversas e as pessoas falaram sobre reservar voos e quartos, casamento de destino em Nova York, eventualmente me perguntaram se eu já tinha feito minha reserva. Eu disse, nós, minha namorada e eu, não fomos convidados. Ninguém acreditou, mas insisti que não estava chateado porque sei como situações assim podem ser. Não queria causar problemas, pois o casal poderia acabar ressentindo-se de mim. Eu seria o vilão. Ouvi de outros amigos que minha amiga Angélica achou muito errado eu não ter sido convidado. Ela e eu nunca conversamos sobre o fato de eu não ter sido convidado para o casamento, mas ela ficou bastante incomodada. Então, um mês antes do casamento, recebi uma mensagem de Greg basicamente dizendo que tinha esquecido de me enviar um convite, mas que eles adorariam que eu fosse ao casamento. Era tarde demais para mim nesse ponto. Não conseguia me ausentar do trabalho, e não tive a chance de economizar dinheiro durante um ano para um casamento caro em Nova York, como todo mundo fez. Eu nem recebi o reserve à data. Cada voo e hotel, sem quartos onde todos os outros estavam, obviamente. Tarde demais para isso, estava fora do meu orçamento. Respondi a ele que não poderia ir. O casamento aconteceu, e eu me senti mal com tudo. Vi as fotos no Facebook dos meus amigos se divertindo muito. Parecia um ótimo casamento. Há até uma foto apenas do grupo de amigos com a legenda turma. Acho que nunca me senti tão excluído, honestamente. Isso realmente me fez sentir inútil e indesejado. Então, naturalmente, os pensamentos típicos surgiram. Eles não gostam de você. Acham que você é irritante. Acham que você é um babaca. Se você não consegue identificar o incômodo em um grupo de amigos, significa que é você. Acham que você tenta ser legal demais e que é falso. Então, como se não pudesse ficar pior, Stacy me enviou uma mensagem no Facebook perguntando por que eu não confirmei presença e disse que sentiram minha falta no casamento. Confirmar presença? Confirmar presença? Não é necessário ser convidado para confirmar presença, certo? Todo mundo teve um ano para se preparar entre receber os reserve à data e os convites de casamento reais. Eu recebi uma mensagem de texto um mês antes do casamento. Assim como eu temia, estou sendo visto como vilão e eu ainda fiz questão de guardar meus sentimentos para mim e agir normalmente. Mas, como sempre, eu não disse isso a ela porque sei como eu acabaria aparecendo. Eu realmente pedi desculpas por... Eu nem sei, mas fiz questão de mencionar como conversei com Greg sobre isso. Eu também fiz questão de elogiar as fotos do casamento e dizer que pareceu divertido. Eu fiz tudo o que pude nessa conversa para facilitar para ela e, claro, agora me sinto um total idiota. Isso foi no verão passado e eu não os vi desde então. Sinto que é isso para mim no grupo agora. Eu vejo alguns dos amigos do nosso grupo de vez em quando, mas tudo parece diferente agora. Nenhum deles sequer respondeu ao meu convite de festa de aniversário este mês. Sinto que coisas estão sendo ditas pelas minhas costas e me sinto completamente fora do círculo. Pareceu uma mensagem passivo-agressiva que talvez Greg e Stacy nunca tenham realmente gostado de mim. Minha noiva se dá muito bem com Stacy e ela está apenas confusa. Ver a confusão dela só parte meu coração ainda mais, porque ela é uma querida que nunca ofendeu ninguém em sua vida. Eu gostaria de poder dizer a ela que eu sou apenas o cara do grupo que Greg e Stacy acham que é um idiota, mas não sei como e me sinto um completo perdedor que merece isso. Eu sempre serei grato a Angélica por ter me defendido. Ela pode nunca saber como é incrível ouvir sobre como ela disse a todos que foi errado eu ter sido deixado de fora. Eu nem sequer conversei com ela sobre como a situação toda me fez sentir, ou com qualquer outra pessoa. Na verdade, pessoal, vocês são os primeiros a ouvirem sobre isso, porque eu não queria parecer que estou fazendo um estardalhaço e me tornar ainda mais desagradável. Essa coisa toda é uma merda. Eu sinto que não tenho mais amigos. E para piorar, em breve terei meu próprio casamento e estou com medo de não ter amigos lá, exceto pela Angélica, claro. Como vou saber quem convido para que não pareça que estou deixando pessoas de fora por vingança mesquinha? Como diabos eu navego em uma situação tóxica que não criei? Eu ainda sinto que estou no escuro ou que posso estar exagerando. Que desgraça! Comentários relevantes. Cara, você claramente falou que não foi respeitado como os outros. Corte-os. Isso é sobre respeito próprio. Encontre novos amigos. Não olhe para trás. Obrigado por ler e responder. Sim, eu tenho pensado, acho que posso fazer meu irmão mais novo ser o padrinho e simplesmente não ter os outros padrinhos, considerando as circunstâncias. É simplesmente uma merda como fiz tudo o que pude para evitar parecer o vilão e aqui estamos. Eu sou o vilão independentemente de qualquer coisa que eu tenha feito. Que situação. Eu ficaria machucado também. Você acha que talvez Greg estivesse encarregado de enviar os convites para seus amigos e esqueceu? Ou se perdeu no correio?
Eu tive um convite que voltou para mim um mês depois de eu enviá-lo, mas felizmente eu enviei um reserve à data e enviei meus convites super cedo, então acabou dando certo, mas se eu não tivesse feito, um dos meus primos poderia ter pensado erroneamente que foi excluído. Parece que Stacy, pelo menos, achou que você tinha recebido um convite, já que ela ficou chateada que você não confirmou presença. Na verdade, você confirmou presença ao responder Greg por mensagem, mas parece que ela achou que você tinha recebido um cartão de resposta para confirmar presença. Sim, pode ser apenas um simples mal-entendido, mas a palavra parecia ter se espalhado cedo que eu não recebi um reserve à data e, ainda mais tarde, não recebi um convite. A Angélica especialmente parecia garantir que todo mundo estava ciente de que ela não estava feliz com a minha exclusão. Os outros amigos com quem conversei não sugeriram nem que isso poderia ter sido um erro, quase como se soubessem algo que eu não sabia, mas não se sentissem confortáveis para dizer. Apenas uma pessoa falou em meu nome. Atualização, 3 dias depois. Eu meio que segui o conselho de todo mundo e conversei com a Angélica. Ela apenas confirmou que a Stacy estava cheia de desculpas quando me perguntou por que não recebeu minha confirmação de presença e queria se absolver da culpa. Não tenho certeza se eles esqueceram ou se simplesmente não fui convidado ainda, mas a Angélica disse que iríamos conversar mais sobre isso esta noite quando ela sair do trabalho. Atualização, mais tarde no mesmo dia. Falei sobre isso em profundidade com a Angélica. Acontece que o padrinho de Greg, alguém que nunca fez parte do grupo, mas cresceu com o Greg, sempre me odiou e o Greg acha que sou chato. A Stacy mais tarde se sentiu mal por não me convidarem e o pressionou a me convidar por mensagem, sabendo que eu não poderia ir. Além disso, não foi apenas a Angélica que achou errado eu não ter recebido um convite, e o falatório foi o que fez a Stacy me perguntar por que não confirmei presença, para parecer que meu convite se perdeu no correio. É melhor saber disso porque, como eu disse, eles não precisam ter pessoas que não querem em seu casamento. Mas saber que o Greg não gosta de mim dói pra caramba, porque sempre pensei que éramos amigos. Acontece que ele é o falso. Infelizmente, todo mundo, exceto a Angélica e alguns outros, gosta mais do Greg do que de mim, então eles meio que sentiram que tinham que escolher um lado depois que a Angélica, e alguns outros, por sinal, levantaram a questão de por que eu não fui convidado. Muitas pessoas se sentindo culpadas por isso, aparentemente. Eles ainda sentiram que precisavam escolher um lado por qualquer motivo. Provavelmente porque a maioria deles foi para a escola com o Greg. Bem, é a vida. Obrigado pelo conselho sobre ser mais assertivo. Aqueles que foram educados sobre isso foram muito úteis. Obrigado. Sou babaca por mandar meus pais pararem de coisar? Eu, 18 anos, homem, moro com meus pais e ultimamente está impossível dormir. Meus pais estão furunfando quase toda noite, nenhum problema, estou feliz por eles. O problema é que eles sempre fazem bem no horário em que eu vou dormir. A casa tem uma acústica péssima, então, quando eles fazem vucu-vucu, dá para ouvir em alto e bom som do meu quarto. Aparentemente, eles não fazem a menor ideia de que dá para escutar, caso contrário, tentariam amenizar o barulho. Eu sei que não é da minha conta a vida sexual deles e que a casa é deles, então, teoricamente, eu não deveria me meter. Já tentei dormir no sofá da sala, mas é horrível e acordo com dor. Então fui falar com eles, disse que estava complicado dormir, pois me senti extremamente desconfortável, e pedi que parassem de fazer sexo no horário em que eu vou dormir, que tentassem fazer quando eu não estivesse em casa ou simplesmente gemessem mais baixo. Eles ficaram super constrangidos, me cortaram e disseram que isso não é assunto que se fala. Não entendi, fui super educado, apesar de também estar meio nervoso ao falar sobre isso. Enfim, sou babaca por pedir isso para eles? Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.